Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de 2025, não é, Ju? Isso aí, e um episódio que promete, hein? Exatamente, estamos com um convidado aqui que, teoricamente, ele tem como é que eu posso dizer? A mesma condição, né, que os nossos filhos, que é mielomeningocele, né, Ju? Isso, teoricamente não, né? Ele tem. Ele tem, né? Isso. E hoje nós sentamos para aprender e o nosso convidado é o Renan. Seja bem-vindo, Renan. Muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um papo bem legal pra gente trocar ideias e experiências sobre mielo. Obrigado pelo convite. Exatamente. E pra gente poder começar esse bate-papo aí, Renan, vamos começar lá do começo realmente, né, Ju? Exato. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua infância, se você teve alguma questão aí de aceitação no ambiente escolar. Você consegue contar um pouquinho aí? Tranquilo. Bom, eu, como vocês falaram, já nasci com mielo, já tive... O meu diagnóstico foi depois do nascimento. Só descobriram que eu tinha mielo depois que eu nasci. Tive uma bolinha nas costas lá, mas a questão de escola, pra mim foi tranquilo, na medida do possível. Tive algumas questões com fralda, por conta de bullying, tanto no Fundamental 1, né, quanto depois no Fundamental 2. Duas histórias que sempre me marcaram, que eu costumo falar lá no Instagram. Mas de aceitação mesmo, acho que a questão que muito pegou até a adolescência foi a questão realmente da fralda, por conta daquela coisa de que fralda é coisa de criança, sabe? Cresce muito ouvindo isso, tem as questões de bullying que reforçam isso, então isso acho que foi o que mais pegou pra mim. Mas fora isso, não tive dificuldade de inclusão, de participar de educação física, por exemplo. Era tudo tranquilo. Sempre foi tranquilo pra mim. E como foi passado pra você ali na infância? Olha, filho, sua mãe, seus pais passou pra você, olha, você tem mielomeningocele. Como foi passado isso? Porque eu acredito que você cresceu, começou a ver alguma dificuldade ali e você não conseguiu entender. E como foi passado isso pra você? Eu percebi realmente quando eu não conseguia sair da fralda, sabe? A questão por conta da bexiga e do intestino neurogênicos, eu não conseguia ter o controle de fazer as necessidades do jeito tradicional, normal das pessoas sem deficiência. Mas apesar disso, acho que entender a mielo foi um processo meio que natural, porque eu acho que eu nunca me vi como uma pessoa com deficiência, apesar de ter essa questão da sonda e da fralda e tudo mais. Pra mim foi natural, não teve nenhuma questão muito assim, filho, você tem uma questão, minha mãe e meu pai, você tem uma questão com bexiga, com intestino, você não tem o controle, por isso você usa a fralda, precisa da fralda para evitar algum acidente, algum constrangimento e tal, mas foi natural, não teve muito drama, assim, sabe? É óbvio que não foi muito fácil para entender, porque criança é difícil de você entender. Isso. Que você é diferente, você vê seus amiguinhos lá normais, entre aspas, e fazendo as coisas do jeito sem apoio de nada, mas foi natural, foi um processo natural pra mim. Não... Até porque ele, Ju, por ser mielo, ele é atípico, né? Porque assim, na sua grande maioria, eu digo isso porque durante esse período de 6 anos, né, que eu vivencio a mielomeningocele com meu filho, eu posso dizer que você é o primeiro mielo que eu conheci hoje, né, que não precisa de órteses, né, que não faz uso de cadeira de roda ou andador posterior, né, Ju? Então, acho que por isso que foi mais tranquilo para ele passar por essa fase, né? Porque eu acredito que quando se vem aí com todas essas questões, né, que a criança tem que entender, por que eu tô numa cadeira de roda, Sim. por que eu tô numa órtese, né? Você vê, em todo momento ele fala que a dificuldade dele foi a fralda, que é algo também que atinge os mielos, né? Como a incontinência urinária, a incontinência fecal, né? Eu ia até te perguntar assim, você acha que foi mais tranquilo pra você essa questão da mielo por causa dos seus pais, do jeito que eles lidavam, assim, em casa? Não ficavam toda hora julgando, você usa fralda, é bebê. Você acha que eles souberam trazer essa leveza pra você, sem julgamento, sem constrangimento? Ou você acha que foi porque você, igual a Bruna falou, só teve essa dificuldade, assim? Eu acho que assim, na mielo você tem lugares de fala diferentes. Eu não tenho lugar de fala de uma pessoa que usa cadeira de rodas ou que tem órtese, então... Eu acho que isso, a questão do bullying, da dificuldade de aceitação pode ser um pouco maior, porque é uma coisa mais visível. Mas você tem o lado de ter a coisa invisível, que é a bexiga, o intestino, que também acaba pesando de um jeito diferente, obviamente.
Mas respondendo a sua pergunta da questão dos meus pais, eu acho que realmente foi isso. Eles souberam manejar a questão de um jeito que não fosse muito pesado, você é um coitado por ter uma deficiência, você não pode X coisa porque você tem uma deficiência. Como eu disse, acho que eu fui criado como uma criança sem deficiência. Então, apesar de eu ter as minhas dificuldades com a bexiga, com o intestino e tudo mais, eu não me via como deficiente. Então, foi uma coisa mais leve, assim, um tratamento meio que como se não tivesse deficiência realmente. Foi por aí. E com quantos anos, assim, você entendeu que você era uma pessoa com deficiência? Você assumiu esse termo? Assim, porque é um termo, né, que a gente usa, mas é o que você sempre fala, ele não veio para definir ou para limitar, né? Sim, existe muita vida pós-diagnóstico. Assim, diagnóstico é só o começo. É tão louco falar isso, que eu só me vi como deficiente depois que o meu ortopedista me deu meu laudo de PCD. E eu tinha mais de 20 já. Nossa! Então... eu tinha... 29. Quase 30. 29 anos. Foi quando eu peguei meu carro de PCD lá, que foi em 2019, salvo engano. Então, até aí eu não me via como deficiente. Eu sabia que eu tinha questão de bexiga e intestino, mas assim, fiz faculdade, sempre trabalhei aqui para São Paulo, e tinha, obviamente, levava sempre o meu kit de sobrevivência da sonda, mas não me encarava como deficiente. Porque acho que justamente por conta daquela ideia de que deficiente quem usa cadeira de rodas, quem usa algum andador, algum apoio, alguma coisa do tipo. Então, como eu não tinha essa questão, pra mim eu não tinha deficiência. Nossa, que bacana. E da onde surgiu essa ideia de você escrever um livro? Né? Porque você fez um livro aí bem bacana, né? Andei dando umas folheadas, é uma coisa bem dissertativa, informativa, né? O que aconteceu? O que te levou, o que te motivou a escrever esse livro? Eu fiz faculdade de jornalismo e lá pelo 3º ano, mais ou menos, estava quase acabando, como toda faculdade, tinha que fazer trabalho de conclusão de curso, né? E a minha ideia era contar histórias de mielo, contar sobre a mielo, porque acho que muita gente conhece a CD, mas não sabe que muito paciente da CD tem mielo. Então eu queria, talvez aproveitando um pouco desse gancho da minha experiência na ACD, contar histórias de pessoas com mielo. Mas na época a faculdade exigia que o trabalho fosse em grupo e tudo mais, o grupo acabou não comprando muita ideia, e aí a ideia ficou meio que adormecida. 7 anos depois eu falei, se ninguém quis na época, vou tentar fazer sozinho. E aí comecei, joguei no Google, mielo meningocele, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Nossa, eu já fiz muito. Só tragédia vem. Não façam isso em casa se vocês receberem diagnóstico de mielo. Não procurem no Google, porque é cilada. Mas eu joguei no Google a mielo e cheguei no perfil de uma médica que faz cirurgia intrauterina. E quem cuidava da página dela na época era uma mãe de um menininho que tem mielo também. E a partir dessa mãe eu consegui puxar um fio de um monte de gente para conhecer outras histórias e outros médicos e tudo mais, e profissionais da saúde, e outros adultos, inclusive, também, para contar, para construir essas histórias do livro realmente. E aí foi por aí, foi uma iniciativa de, aqueles 5 minutos de, vou fazer. E aí rolou. E aí isso foi um processo de 4 anos, muito por conta de pandemia também, a correria da vida mesmo acaba fazendo a gente deixar algumas coisas em segundo plano, mas foi um processo de 4 anos mais ou menos, entre começar e publicar o livro. E, publicar o livro foi um divisor de águas da minha vida. Eu imagino, publicou um livro, ainda com um assunto tão interessante que é a mielo, né? Então, tem isso. Porque há 6 anos atrás, eu não sabia o que era mielo. Eu nem fazia ideia que existia isso. E quando eu descobri, foi justamente isso aí que não pode fazer. Vai dar um Google, né? E é onde a gente acaba se traumatizando, né? Exato, e é legal ver que tem conteúdos que mostram, né, a vida além da mielo, né? E é isso até que eu ia te perguntar. Quem é o Renan além da mielo, né? A gente fez perguntas aqui para você até agora da mielo, mas eu queria saber quem é o Renan, por que jornalismo? Como que foi? Quem é você, assim? Quais são os seus gostos, os hobbies? Eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? Tanto é que foi, acho que isso, um dos motivos que me levou para o jornalismo. Também gostava muito de música, quis ser músico na minha vida já, mas tive banda, já toquei em alguns lugares aí. Mas por N motivos acabou não rolando trabalhar com música especificamente. Eu pensei, bom, que jeito que eu conseguiria unir música com escrever? Fui pro jornalismo.
Então daí tá a escolha. Mas, eu já quis ser designer de game, já quis ser arquiteto, já quis fazer um monte de coisa. Mas por conta desse gosto por escrever, por ler e tal, eu acabei indo pro jornalismo. Gosto muito de ler, tenho até tatuagens de livros. Mas foi por aí. Eu sempre gostei muito de ler. E a questão de fora... uma paixão que eu descobri na faculdade foi fotografia. Legal. A gente trabalhava lá com fotografia, as primeiras aulas foram de fotografia analógica. Foi até uma coisa que eu peguei, mas não tinha o processo todo. Então foi um negócio que eu descobri lá, gostei pra caramba também. Fiz alguns trabalhos com foto. Bom, sou filho e neto de professoras, então talvez um pouquinho da didática tenha vindo daí. Que eu sou além disso? Bom, vamos lá. Foi difícil essa pergunta? É difícil, porque normalmente a primeira coisa que você pensa é no profissional, né? Quando pergunta quem é você além de X coisa. Você pensa em trabalho. E o hobby? Qual é o seu hobby que você costuma fazer? Ainda voltando, até tem um pouco de relação com essa coisa de não me ver como deficiente. Eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza, então eu sempre fiz muita trilha. Sempre que eu podia, viajava para alguns lugares, tanto por perto quanto longe, para fazer trilha, enfim. Gosto muito de esporte radical, já fiz muita coisa louca por aí, só falta pular de paraquedas. Só falta pular de paraquedas. Mas já fiz arvorismo, já fiz tirolesa gigantesca, já me machuquei numa tirolesa, foi louco também. Misericórdia. Se machucou e foi louco. Bem aventureiro Bem você, aventureiro. né? Eu sou meio vida louca. Brinco que eu sou meio vida louca. Você chegou a comentar aí que você passou pela CD, é isso? Passei. Você chegou a fazer algum tipo de terapia com algum... O que aconteceu? Não, fui paciente, eu nasci no servidor e pouco depois, tempo já estava na CD, fui paciente da CD até 2022, que foi quando eu tive alta oficialmente, porque eles estavam meio que dispensando os adultos já que já estavam bem, então eu fui paciente o tempo todo, quase praticamente a minha vida toda de lá. Tanto é que nessas de criar conteúdo lá no Instagram eu já cruzei com outros médicos que foram meus médicos na CD que eu nem lembrava. Então essas coincidências da vida. Mas assim, fisioterapia não precisei fazer, os médicos avaliaram que não era necessário. Fono também não, apesar de eu falar um pouco mais rápido do que o normal, mas não foi indicado. Que mais? TO também não precisei. A minha questão realmente era a questão de bexiga e intestino, de fazer esse acompanhamento. E também tive hidrocefalia, mas como eu coloquei a válvula... Ah, você usa válvula também? Tá aqui até hoje. Você já trocou alguma vez? Não. Dei essa sorte também. Pra mim era padrão, não precisar trocar de válvula. Não, o padrão é precisar trocar, O padrão né? é precisar, descobri isso depois. Eu descobri mesmo. isso depois. Mas assim, nunca troquei, coloquei com 2 meses de vida. E tá aí Até que até hoje. Nunca deu problema, nunca precisei trocar. O médico, quando ele viu que tava lá estabilizado, tudo, ele até falou, você pode tirar. Mas eu não te abriria só pra isso. Se não é uma coisa que te incomoda, não faz bem e não faz mal, deixa aí. Deixa aí. Se um dia você sentir alguma coisa, algum problema, aí a gente avalia de mexer. Mas se não, deixa aí. Tá aqui até hoje, não deu perrengue. E até uma coisa, outra, até puxando um outro gancho, questões de cirurgia. Eu vejo muita gente falando, fiz 10, 15, 20, 30, 50 cirurgias. Eu sei que, sim, cada caso é um caso, mas eu tive a sorte, vamos dizer assim, entre aspas, de só ter feito 2 cirurgias na minha vida. 2. Que foi a da miela e da válvula. Depois eu nunca mexi. Até foi sugerido, se eu quiser, que eu tinha uma das questões que até lembrei agora falando da questão de aceitação, que eu tinha questão de eu ser muito baixinho, né? De eu ser menor do que os adolescentes da minha época e tal. Eu tinha essa neura de, queria ser mais alto porque eu acharia, na minha cabeça, né, eu seria mais atraente para as meninas na época. Porque meus amiguinhos estavam com as questões de namorica e tudo mais, começando nessa história, e eu tinha essa coisa de, eu sou baixinho, ninguém me vê. Aí eu passei com o médico e ele falou, Renan, você tem uma opção de fazer uma cirurgia, só que a gente vai implantar um osso na sua canela pra você crescer. Só que o pós-operatório disso é horrível. Você quer? Eu falei, não, deixa assim. Deixa assim, né? Renan, você falou uma coisa muito importante, assim, que eu já vi algumas pessoas falando, que é sobre a aceitação do seu corpo, né? Quando chega na adolescência, tem a fase de namoro, né? E as pessoas com deficiência, às vezes, por ter alguma coisa aparente no corpo, não se sentem atraentes. Você passou por isso? Como que foi isso pra você? Sim, eu tinha essa questão justamente
falei agora da questão da altura, né? Ou da falta dela. Pra mim, essa é a maior questão, porque eu não sei se tem um fundo justamente de estar num patamar menor que os outros, sei lá, uma coisa nesse sentido. Mas a minha questão maior de aceitação, na época da adolescência principalmente, era isso de ser menor, de não ter altura, também talvez de ser uma pessoa mais retraída, mais introvertida. Eu sempre fui muito mais introvertido do que extrovertido. Eu, no recreio da escola, era o aluno que botava o fonezinho de ouvido e ficava lá isolado de todo mundo. Sim, brinco que eu tenho poucos, mas bons amigos desde a infância, assim. Nunca fui o mais popular da escola, nem nada do tipo, nem da minha sala. Eu tentava me destacar mais pela questão da inteligência, vamos dizer assim, do que pela estética ou pelo físico e tudo mais. Sonho de toda mãe, né? Que o filho vá bem na escola, que goste de estudar. A nossa dificuldade. Com a questão, a cirurgia de correção da mielo, né? Você provavelmente tem uma cicatriz também. E você acha que a cicatriz, assim, você tinha vergonha em momentos de praia, piscina, ou não? Era tranquilo pra você? Eu acho que como é uma coisa que eu não vejo, não me incomoda. Porque ela tá nas minhas costas, bem perto do cóccix ali, então eu praticamente não vejo. Assim, se eu passo a mão nela, eu sinto, mas eu não vejo. E a questão da cirurgia da válvula, da hidrocefalia, é como se fosse uma cicatriz de apendicite, por exemplo. Então, é uma coisa mais normalzinha. Então, é uma cicatriz que também não me incomoda. Mas, assim, conheço muita gente que se incomoda com questões de cicatriz, justamente por acho que ter mais também, ter passado por muitas cirurgias. Então, é uma coisa que eu sei que pesa muito para quem tem deficiência, que é esse ponto de cicatriz e tudo mais. Mas, para mim, não incomoda. É tranquilo. Se eu não vejo, tá tudo bem. No começo, você relatou que você teve uma questão de bullying pelo uso da fralda, né? Como você fez para poder driblar essa situação de bullying? Como que você fez para poder superar? Né? E se você tiver alguma técnica aí, se você puder passar para as outras pessoas também, né? É difícil pensar, mas assim, acho que entre aspas, normal. Óbvio que dói. Eu lembro que eu fiquei uns 2, 3 dias bem cabisbaixo, assim, por conta desses episódios. Mas no dia seguinte, ninguém lembra. Passou. Tanto é que numa ocasião, eu tava, assim, no pátio da escola, chegaram a perguntar assim, Renan, é verdade que você usa fralda? Eu fiquei meio sem reação, assim, não sabia muito o que responder. Não lembro também o que eu falei na época, mas, assim, passou. Não teve continuidade depois, não continuou essa questão do bullying. A outra foi, já era adolescente, eu treinava basquete no contraturno da escola, e aí ressuscitaram essa história da fralda. Aí começaram a me zoar de novo, me chamar de fraldinha e tudo mais. Você usava fralda ainda nessa época? Sim. Você usou fralda até quantos anos? Ainda uso. Ainda usa? Ainda uso. E até uma coisa que depois eu entendi, depois de muito remoer e muita, entre essas maturidade para entender isso, ninguém precisa saber o que você usa por baixo da roupa. Acho que isso é importante, sabe? Tipo, não faz diferença pro outro o que você usa ou não usa. Acho que é por aí. Apesar de mesmo. ser uma coisa que pega, principalmente quando você é criança e adolescente, justamente por crescer com essa história que talvez seja cultural, de que fralda é coisa de criança e tudo mais, isso dói muito, mas quando você entende que não tem problema, que ninguém precisa saber, só você e quem cuida de você ou quem tá lá com você no dia a dia, isso deixa de incomodar, sabe? Acho que é por aí. Você falou uma coisa muito importante, né? Às vezes, quando a gente passa por um trauma, a pessoa que causou o trauma, ela esquece. E a gente que fica remoendo, né? Sim. Então, eu acho que se tivesse alguma bula, né, pra passar por isso, seria, tipo, não coloca peso no que não é pra ter peso, né? Acho que é por aí. Não intensifica o que não é pra intensificar, porque se você sabe que você vai precisar usar, aquilo tem que ser o seu aliado, enxerga como um aliado, não como um inimigo. E outra coisa que você falou também, ninguém precisa saber. Então, se você não se sente seguro a ponto de falar, não fale. Justamente. Exatamente. Só abra se você sentir segurança, né? Igual você, até parabéns por isso e obrigada, né, por compartilhar com a gente. Você abriu pra gente, então, assim,
mostra que você tem segurança quanto a isso. Tá bem resolvido. Bem resolvido quanto a isso. Entendeu que é o que a gente tenta passar para os nossos filhos, né? Que a fralda, ela não é sua inimiga. Ela tá te auxiliando. Você não sujou sua roupa porque você tá de fralda. Você tem a oportunidade de trocar e tá limpo rapidamente. Então, assim, sempre olha o lado positivo, né? Eu acho que o diagnóstico, ele é sobre isso, que é como você fala, ele não é o fim, ele é o começo. Então, se a gente parar de colocar a fralda como um tabu e colocar a fralda como um auxiliador, pô, e assim, até as pessoas que a gente fala, não, a fralda me ajuda. Eu vou lá, mais rápido, acabou. Eu não sujo minha roupa e pronto, acabou. E qualquer outra coisa, a órtese, né? Que tem A gente órtese. que olha. Eu já vi uma pessoa comentando, ou acho que era neto dela, não sei. Olhou a órtese do Otávio, aí perguntou pra avó dele: ai, por que ele usa aquilo? Ela falou assim: ah, porque ele tem a perninha quebrada. Gente, que absurdo, Nada né? a ver, né? Mas, e aí, assim, eu sempre procuro passar pro meu filho, né? A órtese é um acessório, filho. A mamãe não usa óculos, é o acessório da mamãe. A órtese também é seu acessório, para propor para você uma qualidade de vida melhor na sua marcha, né? Então, a gente sempre tem que estar... como é que eu posso dizer? Levando a informação com leveza para os nossos filhos, para que quando eles escutem essas barbaridades fora, não fique triste, né? Não se decepcione, porque realmente, querendo ou não, o trauma fica, né? Sim. Só não fica para quem produziu, olha a situação. No dia seguinte é um dia normal para todo mundo. Só quem passou que fica remoendo isso por longos e longos e longos anos. Você já ouviu alguma dessas barbaridades, assim, Renan? Igual a Bruna relatou agora. Quais foram as piores que você já ouviu? Comigo não, mas já... Ai, Renan, você é uma abençoada, hein, cara? Fora as questões da fralda, essas questões de Que bullying você que eu falei, compartilhou. mas assim, já... Comigo não, só o que normalmente chegam pra mim, meio indiscreto, assim, é por que você anda meio mancando? Mas... o mancando, ponto e vírgula, essas coisas assim, mas... é nada muito pesado perto de outras coisas que eu já ouvi de pessoas que me contaram. São absurdas. E o Renan, no relacionamento, quando foi que surgiu essa questão aí do porquê você entende que você vai se relacionar? Aí tem toda essa questão aí, eu vou ter que explicar pra ela o que é mielo, o porquê disso. Como é que foi aí essa sua primeira situação aí? Eu comecei a me relacionar, acho que tarde em relação aos meus amigos, como eu já falei. Acho que justamente por conta desse meu problema, dessa minha questão de receio mesmo, de autoaceitação, de, putz, como será que vai ser quando ela souber que eu uso fralda ainda, ou que eu preciso fazer sonda e tudo mais. Mas, foi... Eu demorei um pouquinho, obviamente, pra contar, mas chega um momento que é inevitável. A pessoa vai lá, vai descobrir que eu tenho... Até porque, assim, uma coisa que eu percebi depois é que, assim, só eu acho que as outras pessoas não sabem que eu uso fralda. Porque todo mundo que já falou, aí eu desconfiava que você tinha alguma coisa porque dá pra ver um volume por baixo da roupa. Mas não sabia o que era. Mas sempre foi, eu falo que eu tive a sorte de sempre ter tido companheiras que entenderam super bem e me ajudavam na medida do possível, compreendiam, tentavam entender também mais sobre a mielo. Pra me dar o suporte também que eu precisasse, porque eu já ouvi relatos de pessoas que falaram, que ouviram, né, de pessoas, você vai namorar com essa pessoa desse jeito, algo nesse sentido. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de não ter passado por isso. Nossa. Mas, assim, já aconteceram acidentes, obviamente, e todo mundo, graças a Deus, foi compreensivo, entendeu lá, porque não é, tipo, culpa minha, sabe? Acontece, mas até uma coisa que é legal falar, assim, a expectativa que o Renan, adolescente, tinha de relacionamento era muito pior do que foi o real, sabe? Foi muito tranquilo, super natural. Tenho um relacionamento hoje, tô há 4 anos moro junto já, então não... Ter deficiência não é algo que vai te impedir de ter uma vida como toda pessoa típica, sabe? Não tem essa questão, não. Óbvio que são casos de casos, mas na minha experiência não tive nenhuma... coisa traumática em relação ao relacionamento, sabe? Acho que é isso, mas é pesado. Muito bacana ele trazer isso, né, Ju, pro contexto aqui, porque quem tá de fora acha que pessoa com deficiência não se relaciona, não tem uma vida, né? E quem tá por dentro sabe que é normal, vai se relacionar, vai viver como qualquer outro indivíduo vive.
Mas às vezes tem medo, né? Sim. Do que o outro vai falar, de como vai ser quando acontecer alguma coisa, né? Então é legal você trazer, porque mostra que, assim, conversa, né? Eu não sei como foi pra você, se você precisou abrir o jogo, em qual momento que foi. Mas, assim, as pessoas, se for pra ser, ela vai aceitar e vai procurar te entender, né? Como você disse. É. Eu não sei se os casinhos assim que não deram certo tiveram alguma certa relação com isso, mas a maioria deu certo, apesar dessa questão de fralda, de sono e tudo mais. Acho que a grande virada de chave realmente de eu perceber que, cara, essa questão de deficiência de mielo, de fralda, seja lá o que for, não vai me impedir de ter uma vida como uma pessoa normal, normal não, típica pode ter. E foi, acho que uma das grandes viradas de chave também foi quando eu tive a liberdade de, tipo, fazer sonda, da pessoa me ver fazendo sonda, sabe? Então foi, acho que meio que libertador, assim, também. Não ter que ficar escondendo, né? Porque num relacionamento acontece, né? A gente cria uma intimidade, né? Sim. E acho que você ter que ficar escondendo, né? É um medo, assim, né? Que passa na cabeça, que a pessoa vai imaginar, né? Justamente por aquela questão cultural que a gente já citou atrás de, adultos usando fralda, como assim? Por quê? Né? Exatamente. Renan, hoje você faz algum tipo de acompanhamento com algum médico de especialidade? Como é que funciona? Eu brinco que eu ainda passo com a Santíssima Trindade da Mielo, né? Neuro, uro e ortopedista. E fisiatra, né? Fisiatra você passa? Fisiatra eu passo. É um acompanhamento constante? Pelo menos uma vez por ano eu passo com fisiatra. Uma vez por ano com todo mundo, né? Uma vez com fisiatra, ortopedista, uro e neuro. Uro, às vezes, até de 6 em 6 meses por conta de infecção. Apesar que, assim, 98% das minhas infecções não tem sintoma nenhum. Eu passo realmente só para acompanhar mesmo, para ver se tá tudo normal, principalmente com questão de rim, que é um problema, né? Não para mim, mas costuma ser um problema meio que recorrente em mielo por conta justamente das infecções recorrentes, de refluxo e tudo mais. Mas o meu acompanhamento é mais por aí mesmo. Passei com meu fisiatra anteontem, inclusive. Mas é isso, não tem muito médico não. Acho que depois da adolescência para a vida adulta fica um pouco mais tranquilo essa questão de médico e terapia. Em questão de médico, assim, você já passou por alguma situação constrangedora com médicos? Né? Por exemplo, às vezes utilizar termos incorretos, que você se sentiu ofendido, ou te propor tratamentos que não era aquilo que você tava esperando. Às vezes as pessoas passam uma esperança, né? Tipo, vai lá e faz aquela físio que você vai parar de mancar. Então, assim, utilizar o termo mancar já não é legal. E prometer que um tratamento, sei lá, de fisioterapia ou cirúrgico vai te curar de alguma coisa também não é o correto. Mas às vezes acontece, né? Queria saber se já aconteceu com você. Não chegou a ser nada... O que me incomoda, mas é que assim, eu sei que é a linguagem médica, mas me incomoda um pouco a chamar mielo de doença. Que, assim, eu não me vejo como doente, gente. Pra mim, eu sei que a linguagem médica pode ser isso, mas acho que pra quem vive isso, doença é um termo muito pesado. Não é bem assim, apesar do momento que você opera mielo, ela tá, entre aspas, resolvida. É isso mesmo. Mas, assim, eu lembro que quando eu tava justamente nessa fase de pré-adolescência, queria sair da fralda e tudo mais, me foi sugerido fazer a cirurgia de ampliação com a mitro. Mitrosonoff, né? Mitrofanov, isso. Mas passei com o urologista na CD na época, inclusive, foi ele que me sugeriu, mas eu sempre tive um medo meio irracional assim, de cirurgia, não sei explicar, mas sempre tive muito medo. Tá certo. Tanto é que por isso eu evito fazer o máximo possível de cirurgias. E aí meus pais procuraram um outro urologista, fora da CD, falou, mas o Renan não tem a menor necessidade de fazer cirurgia, pra bexiga dele não vai adiantar nada. Então, talvez fosse uma cirurgia desnecessária para algo que não fosse resolver o meu problema. A sua bexiga é hipoativa ou é hipo? Hipo. É incontinência, né? A hipo, né? As duas são, né? Que a não, hipo... hipoativa... A hipo você só tira pela sonda. A hiper ela pinga o tempo todo. É isso, a hiper, isso. A hiper ela pinga o tempo todo. A minha só sai com sonda. Não tem... A não ser que ela seja muito cheia, aí ela extravasa, mas... Aí é onde tem o risco de transbordar de subir pro rim rins, e tudo né? mais, isso. Mas é isso. Então, acho que o que eu lembro foram essas duas questões mesmo.
do intestino, também era uma questão que me incomodava, mas eu não fazia ideia de que já também tinha uma cirurgia, que é o mesmo princípio da mitro, pro intestino. Talvez Nossa. pudesse ter sido uma possibilidade para me livrar dessa questão do intestino, que sempre foi o que mais me incomodou a vida toda. Foi o intestino, até eu descobrir a irrigação transanal, que é o conienema, que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Depois de lá, que eu até descobri na imersão que eu fiz lá em Mielo, em 2023, de lá pra cá, minha relação com o intestino melhorou 99%, assim, Uau. tá muito melhor. Tive um controle muito melhor como eu nunca tive na minha vida. E eu só fui descobrir isso com 33 anos. Com 33 anos? Nossa, porque hoje é comum, né? Eu falo isso porque a gastro do meu filho... Já indicou, né? Já indicou quando ele tinha 4 anos de idade. Né? Ela já identificou por essa questão de ele ter que usar o laxante diariamente, né? Ela já informou sobre o conienema, né? E os laxantes, eles são remédios, né? Então, o remédio, ele vai fazer efeito até um ponto, né? Sim, E o cone é líquido, né? Água. é água. É Ah, água, um então, quente. assim, não tem uma contraindicação, pelo que eu saiba, né? E essa questão que você falou do laxante, acho que é importante frisar, porque assim, até então, até eu descobrir o cone, o que eu controlava meu intestino, o que me ajudava a controlar o intestino era a atividade física. Essa questão de movimentar ajudava até um certo funcionamento ali. Minha alimentação, confesso que nunca foi muito equilibrada, muito regrada, mas eu tentava incluir alguma coisinha com mais cheia de fibras e tudo mais. Mas vira e mexe tinha que apelar para laxante, não esses pesados, que tipo, solta tudo. Uma coisa mais natural, mas ainda assim tinha que apelar para laxante. Chega um momento que ele não faz tanto efeito mais. Não faz. Aí você tinha que trocar, buscar outro e tudo mais, nessa luta pra sempre contornar a questão do intestino. Mas aí veio o cone e resolveu, mas até então, meu controle de intestino era dessa forma. Tinha vezes que eu ficava, sei lá, uma semana sem conseguir ir no banheiro. Então Nossa. era bem, bem, bem difícil. Não, e a questão aqui é que nem seletividade ele tem. Não. Alimentar, porque é comum, principalmente no sexo masculino, apresentar seletividade, questão sensorial também, com textura, né? Que eu falo isso porque meu filho tem. Então, assim, ele tava tudo, ele podia comer as fibras, comer o que... E mesmo assim, Não conseguia, não né? conseguia, né? Talvez até tenha um pouco dessa questão de seletividade, mas não é nada muito grave, assim, vamos dizer. Não sei se é porque, como eu brinco, na minha época tudo era mato, então mãe, pai e vó, principalmente, incentivava, forçava a comer as coisas, então você acaba acostumando. Não tem lugar de fala de seletividade para falar. Se quem tem seletividade não come de jeito nenhum, pode ter enjoo, seja lá o que for, mas assim... Na minha época, acho que os meus pais e avós não tinham tanta informação como se tem hoje. Então, eles manejavam do jeito deles o que eles achavam que era. E do meu lado, eu tentava me adequar também a acostumar a comer. Assim, se hoje eu como mamão todo dia, é porque minha avó me fazia comer mamão todo dia de manhã. É porque pra eles o mamão é a fruta laxativa, né? Resolvia, né? Mamão e ameixa é o que resolve. É. Apesar de, assim, eu ter um pouquinho de coisa com ameixa, com goiaba, por exemplo. Goiabada é um negócio que não posso nem chegar perto, que me enjoa, por exemplo. Nossa. Por causa acho que da textura, justamente. Mas, assim, nunca foi pensado nessa questão de seletividade. Porque- É algo a se pensar, né, Renan? Sim. Às vezes uma nutricionista e não sei que diagnóstico é isso. Mateo? TO com a TO, Nutri, né? talvez. Ou endócrino, sei lá. É. E você falou também sobre os laxantes, né? E você toma algum remédio? Você tem esse tratamento aí farmacológico sobre a mielo? Só o PEG, quando dá uma travada um pouco mais no intestino, aí eu tomo para dar uma ajudada justamente no cone, mas de remédio é só isso. Epilepsia você não apresentou? Não, acho que minha hidro tá resolvida desde os 2 meses lá, nunca deu nada. Renan? Eu fico assim, o que eu tenho um pouco é vertigem, mas acho que não tem nada a ver com mielo, nada. O Renan é um mielo de caso isolado. Eu sou a exceção da exceção. Não, é sério, porque Ele é o mielo raiz, na verdade, né? Porque ele falou assim, eu não gostava, mas minha avó fazia eu comer. Então assim, não tem nem escolha, meu filho. Foi na educação ali da vara, amiga. Ele não tinha tempo pra mimimi, não. Na raiz, eu falo Pelo assim. que eu entendi, foi mais ou menos assim, né, Renan? ou come ou fica com fome. Óbvio que foi muita luta e muita resistência minha também, mas chegou um momento que eu falei, vou ter... Porque assim, eu também via que eu ajudava de alguma forma.
Então eu aceitei que eu tinha que comer o mamão, comer a ameixa pra ajudar. E quando que você teve essa aceitação, assim, Renan? Porque realmente é uma luta, né? Nossos filhos são pequenos ainda, eles têm 6 anos. E assim, aquela fase, meu Deus, me ajuda. Eu quero enfiar esse mamão na goela dele, mas eu não posso, porque a educação positiva fala, meu filho, Por favorzinho. Come. entendeu? Mas assim, Renan, olha... Deve Jô, ser. não se entrega. Mas assim, acho que foi justamente para eu ver que trazia algum benefício para mim de alguma forma. Eu sei que até minha avó falava, minha mãe fala que quando era criança era muito mais fácil de comer do que agora, do que quando eu fui ficando uma criança um pouco mais velha, adolescente. Quando era criança, ela falava que eu comia de tudo, comia folha, comia fruta, comia de tudo. E eu fui ficando velho, mas velho fui ficando chato pra comer. Tinha muita restrição, muita frescurinha, vamos dizer assim. Que eu falo frescurinha porque... Não, apesar de não ser o termo correto, mas tinha muita... eu não vou comer porque eu não gosto. Apesar de nem ter provado muita coisa. Fala sério, viu? As mães têm que se virar nos 30 aí, né? Tem que se virar nos 30 e focar nessa educação positiva. Não leva muita letra, não. Vou ser sincera. Não dá pra levar tudo também a sério que a gente escuta, né? Até aproveitando, só voltando um pouco na questão do bullying, uma coisa que quem usa órtese me ensinou, começou com zoeira, provavelmente vocês vão cortar isso, mas começou com zoeira na escola, dá-lhe uma órtese na canela que para. É o que eu falo pro meu filho. Zoou você, dá uma bicuda nele. bicuda. Pra ele Nunca mais ele vai falar. Eu falo, Renan, se alguém zoar você por causa dessa horta, dá uma bicuda pra ele sentir como que é gostoso. Aí, ó. Para! Dizem que para. É Não, batata. tem que parar, eu falo mesmo. Então fique esperto, hein? Fazer bullying com o Otávio vai tomar hortes na canela. É isso. Mas é isso, gente. Questão de... Acho que de educação foi meio que também, de certa forma, natural, apesar da minha resistência, mas hoje consigo comer coisas que eu não comia. Que eu comia no momento e deixei de comer. E o que a Mielo te ensinou, Renan? Assim, ainda mais você que escreveu um livro, leu vários relatos, né? O que você aprendeu com a Mielo? Acho que a principal lição que eu aprendi com essa coisa da Mielo é que em cada caso é um caso. Eu tinha o meu parâmetro, apesar de ter sido paciente da CD desde criança, a primeira pessoa que eu conheci de fato com Mielo, tive amizade, foi um amigo meu lá de Caieiras, que é a cidade onde eu vivi a maior parte da minha vida. Ele é professor de educação física. E eu nunca imaginava que ele teria Mielo, porque se fosse de olhar para ele, você não diz que ele tem alguma coisa. E, curiosamente, foi essa questão que eu falei das pessoas chegarem pra mim e perguntar o que você tem que você anda assim, que a gente descobriu que a gente tinha a mesma coisa em comum. Mas depois desse processo do livro e tudo mais, descobri que, tem casos dos mais graves aos mais leves e, assim, não dá pra você... não é receita de bolo, sabe? Tanto pra você criar filho quanto pra você viver, não tem receita de bolo. Cada caso é muito particular. Por exemplo, tem muito médico que eu já... conheci alguns relatos de experiências que tratam Mielo como se fosse tudo a mesma coisa, então dá o mesmo tratamento, sugere a mesma cirurgia, e não é sempre assim. Você tem que pensar muito especificamente em cada caso para você tentar dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Acho que... Não, tem isso aí que você falou, assina embaixo, porque tem muitos médicos hoje que eles criam um protocolo mental na cabeça deles que Mielo é tudo igual. E não é tudo igual. Você já pensou se o protocolo do meu filho fosse aplicado para você? Não ia ser. Eu falo isso pela médica fisiatra dele, né? Eu fui comentar com ela sobre um exame de análise de laboratório de marcha. Ela, mas pra quê? Mielo já tem dificuldade, não precisa fazer esse tipo de exame. Aí fui falar sobre um exame chamado eletroneuromiografia. Delícia de exame, Aí só ela, que não. Nossa, mas pra que você vai fazer isso? Mielo não precisa, porque Mielo... Eu falei, doutor, eu quero fazer. Eu quero fazer, porque eles não avaliam o Mielo como individual. Avaliam num todo, e não pode. Eles têm que entender que tem o Mielo, mas cada um tem a sua condição clínica. Eu não sei, é incrível, principalmente o médico fisiatra. Não pode. Não, mas a gente já sabe. Não, mãe, o que tá aí não muda. Não, mas eu quero saber, eu não posso. Pode, ué. É seu direito, você é mãe. Não é? Você é mãe, E o você Otávio fez esse eletroneuromiografia aí. Ele fez umas agulhadinhas lá.
Não sei o que é pior, inferior ou superior. Acho que perna é pior. Apesar de eu não sentir muita perna, mas eu senti muito mais dor na perna do que na parte de cima. É bizarro. Ai, meu Deus. É bizarro. E eu coloquei o Otávio pra fazer. Não, mas é necessário, tem que fazer. É exame que você tem que fazer, não tem como. Não tem como. Urodinâmica vai ter que fazer, eletroneuro vai ter que fazer. Eu acho que o estudo urodinâmico é mais uma coisa mais... como é que eu posso dizer que fugiu a palavra? Constrangedor do que propriamente dito assim. Porque você não sente nada, né? Eu acho que é um exame muito invasivo. Não sente, Renan? Aí você que vai ter que falar pra gente. Sente ou não sente? Você sente enchendo e depois esvaziando, mas acho que isso é justamente o constrangedor da coisa. É aquelas sondas, né, que é inserida à frente, verso. Eu acho que enquanto criança, nem tanto. Eu acho que já mais na parte de adolescente, assim, adulto, acho que fica uma coisa mais constrangedora. Assim, eu só fiz a parte urinária, mas ainda assim é constrangedor. Tudo bem que a última que eu fiz faz bastante tempo, mas assim, não é um exame legal, não. Não. Necessário, mas não é bom. Não é. E como que você sabe que você tá com infecção, Renan? Porque você falou que as suas infecções não têm sintomas, né? Como que você sabe? Cheiro da urina, cor da urina e é isso. Acho que é mais pela cor e pelo cheiro. Você já ficou internado, já? Nunca. E às vezes dá uma dorzinha na hora de fazer a sonda, assim. Mas fora isso, não tenho... E é até engraçado, porque assim, normalmente, antigamente, né, o médico detectava infecção, mandava tomar um antibiótico. Tomava um antibiótico e resolvia. Dava, sei lá, 1, 2 semanas, começava a ter dor de cabeça mais forte, ter um pouco de febre, que era a infecção voltando. Nossa. Então, o tratar, pra mim, era pior do que não tratar. Porque se não tratasse, eu não tava de boa. Se eu tratasse, quando voltasse a ter a proliferação lá das bactérias, aí que dava ruim. E até hoje é assim? É. Então, é melhor você não tratar? É melhor não tratar. Tanto é que meu urologista e outros urologistas que eu já consultei nessa história de criar conteúdo falam, se você não tem sintoma, não tem por que tratar. Se você tratar, pode ser mais dolorido ou pior, do que não tratar. Então no seu exame de urina já vem aquelas bactérias, né, que você já sabe quais são e... A Escherichia é a minha bactéria de estimação. Sua amiga. Minha amiguinha. Tá aí com você. Tá aqui a vida toda, há 35 anos quase do meu lado, ou dentro de mim. Ô Renan, e você falou sobre a criação de filhos. O que você pensa sobre isso, assim? É um desejo seu, não é? Já foi, não é mais. Talvez um pouco inconscientemente por conta da Miela também tem uma parte disso. Eu tenho um pouco de medo de vir também com a Miela, mas apesar de assim, ter se meio que comprovado e a literatura médica fala muito disso, que tem um fundo de prevenção com ácido fólico e tudo mais. Mas ainda assim eu tenho um pouco de medo de vir com Miela também, porque eu não sei se eu teria a estrutura que meus pais e a minha família teve para lidar com criar uma criança com deficiência, assim. Acho que, apesar de, assim, de eu já ter a experiência da minha própria vivência, de eu já saber como manejar, mas eu não sei se como pai eu teria... Mas eu acredito que você sabe manejar a ponta do iceberg, né? Porque você foi privilegiado, porque abaixo ali, aí que você entraria nessa questão, como é que eu iria lidar, né? Porque a mielo, querendo ou não, é muito complicada. Sim. E ele falou uma coisa legal, assim, eu não sei se eu saberia lidar. Porque às vezes eu vejo que quando, igual, vai começar uma escola nova, vai começar um esporte novo, uma natação, eu fico reparando quem vai olhar para a órtese do Pedro. Ele não. Então, assim, eu vejo que pra mim é mais dolorido. Você falou isso. Tipo, eu não sei se eu teria. Então, às vezes, tá mais nos pais, a dor tá mais nos pais do que na criança. Porque pra criança, ela nasceu assim. O natural ele dela usa é a aquilo. órtese desde 1 ano, pra ele O natural é é aquilo. natural, entendeu? amiga, E eles pra nem gente, ligam. eles não ligam. É realmente isso. É mais, às vezes, os pais do que a própria criança, né? Aí você que pode relatar mais a fundo. Mas essa parte que você falou foi muito legal. Tipo, eu não sei se eu teria estrutura. E realmente a estrutura, eu percebo que às vezes tá no pai e na mãe. Eu falo, muito do que eu sou hoje é por conta da criação que eu tive. Até essa questão de autonomia, de sempre me incentivar, de até, de certo ponto, não me ver como uma pessoa com deficiência, apesar de ter uma deficiência que me incomodou muito tempo e às vezes incomoda ainda, foi por conta da criação que eu tive. De sempre me incentivar, de me jogar pra fazer as coisas.
Eu tava com a minha avó com 70 anos, eu e ela fazendo rapel. Não. Não, a gente precisa conhecer essa avó. A vai avó dar uma- radical. Mas, assim, Fez você comer mamão. Te levou pra fazer rapel. minha avó era vida louca que nem eu. Assim, minha avó, minha mãe também, meu pai, assim, sempre me incentivaram a não me limitar, sabe? Tinha as minhas questões, as minhas dificuldades, tinha, mas se dá pra fazer, faz, vai. Nossa, que bacana, né? Porque para uma criança hoje que usa órtese e fazer rapel, teria que ser um rapel adaptado, né? Porque não tem essa condição, né? Essa flexibilidade ali por causa da órtese, né? Então, pra você foi mais tranquilo, de boa, né? Acho que sim. Mas tá Mas faltando não sei se pular de precisaria paraquedas, né? também. Precisaria também utilizar esse movimento dos pés pra... Acho que você tem a flexão do joelho, não, Do porque joelho. se você tem o Joelho. apoio, você empurra com o joelho e volta. É. Eu acho, não sei. Amigo, Pedro pula. Não. Quando ele começou a utilizar o órtese também, a primeira coisa que me falaram é: seu filho não vai correr, o seu filho não vai pular, o seu filho vai ter um andar mais dificultoso, vai ter dificuldade, que não sei o quê. Hoje eu olho pro Pedro, eu falo, ai, A Deus, limitação tá na cabeça da pessoa, na né? Porque cabeça as da crianças pessoa. realmente elas se surpreendem. Que é aquela coisa que a gente falou de médico, achar que é tudo igual. Deixar que, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, vai ser o pior, vai ser isso. Eu já vi, não sei se vocês ouviram isso, mas nessas histórias de pesquisar, de conhecer mães, né, de filhos de mielo, muita gente ouviu, vai ser um vegetal, não vai ter controle de nada, vai depender de você pro resto da vida, vai ser cadeirante, não vai andar, não vai fazer cocô, não vai Vai ter usar tutor longo. É Não, melhor abortar. É melhor abortar, já ouvi várias coisas assim. Gente, essa parte aí Meu. É difícil. Não é? E uma coisa que eu queria que você falasse, Renan, é... Por que você acha que você não teria essa capacidade que eu e a Bruna tem, por exemplo, de ser pai de uma criança com deficiência? Conta. Não sei. Eu acho que é justamente porque eu não me vejo sendo pai, sabe? Acho que é uma coisa que, assim... E é louco, porque apesar de, assim, já ter os meus 30 e tantos anos, eu ainda me sinto como aquele moleque de 16. Apesar de ter uma certa maturidade, mas eu acho que eu não me vejo ainda como alguém que possa cuidar de uma vida, sabe? E a sua esposa lida super bem com essa decisão. Ela teve 7 irmãos, então ela já cuida bastante de criança. Então você achou o par perfeito, Ela né? tem uma renca de sobrinho, então tá tranquila, também tá de boa com isso. Ai, que bacana, né, Ju? Muito. Renan, quero te agradecer, viu? Por você ter topado participar, de ter vindo aqui no Pod, ter contado um pouquinho da sua história, né? Ter compartilhado com a gente, né? Quais foram as suas dificuldades, né? Como você fez para poder lidar com a situação, né? E é isso, né, Ju? É isso, realmente agradecer por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente de uma maneira que a gente gosta muito de trazer. Que é Porque de a gente forma sempre leve. acaba pegando toda vez que o convidado passa aqui, ele sempre deixa muitas coisas pra gente, né? Principalmente quando se trata do assunto de mielo, né? Então eu quero parabenizar você por toda a sua garra, determinação, né? Pela clareza nas informações, né? Pros nossos telespectadores, né? Ouvintes aqui da Ouvintes, podcast PCD. Porque a gente recebe um retorno muito positivo, né? E a gente pouco se vê e ouvir sobre mielo, né? Eu até comento com a Ju- adultos, né? nem adultos. Eu queria que o povo da mielo fosse igual o povo do autismo. Se juntasse e fosse atrás. E não é, né? Não é tudo meio que separado, assim, né? Também. Às vezes por vergonha, né? Tenho vergonha de ficar expondo. Eu não sei o que acontece, mas a gente sente essa dificuldade, infelizmente. Então, quando a gente vê uma pessoa que fala com tanta Abertamente. clareza, assim, aberto e quebrando o tabu mesmo, eu acho que a gente só vai conseguir um espaço quando a gente tratar com normalidade, né? Que realmente cada um é de um jeito e a Mielo nos ensina isso. Cada um é de um jeito e não cabe você dizer que é certo ou errado ou não. É a própria pessoa que vai falar qual que é o melhor tratamento para ela, né? Sim. E o que a gente quer é que todas as pessoas elas possam conhecer os tratamentos. Por isso que a gente traz médicos, pessoas, para que igual você ficou 29 anos, né, com, sei lá, lutando com o seu intestino e era uma coisa tão simples, tipo, imagina quantas mães ou famílias e crianças vão ser beneficiadas de ouvir uma pessoa falando que, procura informação, né?
Informação É isso salva mesmo. vidas, cara. Informação salva vidas, sonda salva vidas. Eu tenho essa mesma impressão de que a gente precisa se engajar mais e tentar levar o máximo possível de informação sobre mielo, porque você vê autismo, você vê PC, muita gente falando, mas mielo você vê muito pouca gente falando. Não E assim, fala. a gente precisa mostrar que tem luz no fim do túnel, sabe? Não é, Com certeza. não é o fim do mundo, é duro, é difícil, dói, é sofrido, mas dá pra lidar. Tem esperança, dá pra... E outra coisa, você serve como exemplo, eu acredito, pelo menos pra mim, pra desmistificar, porque hoje em dia as mães que descobrem que estão com essa gravidez de mielo acham que o filho dela só vai ser normal se fazer uma cirurgia intraútero, né? E não é assim, você não foi operado intraútero e você tá legal, É. né? Então, assim, tira também essa questão, né? Eu queria que quando a gente desse um Google lá, aparecesse você como um exemplo, aparecesse que nem todos os mielos nascem com o pé torto congênito batendo na cabeça, como o Google mostra a primeira coisa, pé torto congênito, a criança com o pé aqui, A hidrocefalia severa. uma né? hidrocefalia. Eu queria muito Tipo, que tem aparecesse tratamento. exemplos como você, como a Mari, né? Como tantos outros mielos que estão aí, né? Que só falta ser descoberto. Você e a Mari já foram descobertos, né? Para servir para essas mães como um conforto, né? Que tem ali a má formação, mas também tem vida, tem muitas outras coisas aí, né? Cabe E nós a queremos nós. presentear você com a nossa caneca personalizada. Obrigado. Espero que você goste, Legal, viu? tem até nominho. Tem, é uma forma que a gente tem, né, carinhosa de agradecer, né? Legal. Que você ter vindo aqui Olha participado só, com a gente. Que bonito. Obrigado, gente. Obrigado. E é isso, pra vocês aí de casa, fiquem ligados que vem muitas novidades aí também, né, Ju? Esse ano tá recheado de coisas maravilhosas pra vocês e fiquem ligados até o próximo episódio, pessoal. É Tchau. isso aí. Tchau. Tchau, tchau.